Nesta aula de matemática discreta, nós começaremos a ver o tópico de relações. Então, na aula de hoje, nós veremos uma introdução e algumas definições importantes. Os objetivos dessa aula, então, são apresentar o que são as relações binárias, apresentar as formas de representação gráfica dessas relações, e aqui nós veremos três: a matriz retangular, o diagrama de setas e o grafo orientado. E a ideia é que com essa aula vocês estejam aptos aí a utilizar os conceitos e as representações das relações para modelar os problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema no qual eu peço para vocês identificarem os pares ordenados que fazem parte das relações R, definidas aí da letra A até a letra D. Então, são apresentadas 4 relações, todas definidas no conjunto dos números naturais, e para cada uma delas, eu quero que vocês indiquem quais são os pares ordenados que pertencem a essa relação. Então, por exemplo, na letra A eu estou dizendo que o x está relacionado a y, se e somente se, o x é y mais uma unidade. Então, quais desses 4 pares ordenados apresentados aí estão presentes em R, ou seja, satisfazem essa propriedade que é utilizada para definir a relação R. O que é uma relação binária, então? Uma relação binária é um conjunto de pares ordenados, A e B, de tal maneira que o o Azinho veio do conjunto A e o Bzinho veio do conjunto B. Ou seja, uma relação, então, ela é um subconjunto do par ordenado, do produto cartesiano de A por B. Então, uma relação vai ser um conjunto de pares ordenados. Lembrando, o par ordenado, a ordem dos elementos importa. Então, significa que o primeiro elemento do par ordenado vem do primeiro conjunto do produto cartesiano e o segundo elemento do par ordenado vem do segundo conjunto do produto cartesiano. Então, essa relação, ela relaciona os pares de objetos por meio de alguma associação entre eles, alguma propriedade que eles compartilham como um par. Então, uma relação binária, ela vai distinguir os pares ordenados que satisfazem a regra que define a relação dos outros. E a gente diz, então, que um elemento x está R relacionado a y, ou seja, que o par ordenado xy pertence àquela relação, tá? Se a propriedade, a associação entre x e y, que a relação define, ocorre. Então, uma relação ela pode ser definida com palavras ou listando seus elementos, de modo muito similar ao que nós vimos no caso dos conjuntos. Por exemplo, então, de exemplos de relações seria dizer que um número é maior do que o outro, ou que uma reta é paralela a outra, ou que um conjunto é subconjunto de outro. Então, da mesma forma que nós vimos para os conjuntos, os elementos aqui dos pares ordenados podem ser coisas diversas, não necessariamente números. Alguns tipos de relações que nós veremos nessa disciplina são as relações de equivalência, as relações de ordem e as funções. Teremos aulas específicas sobre cada um desses tópicos. O que é uma autorrelação? Quando a relação ela estiver envolvendo apenas um conjunto, ou seja, ela não é um produto cartesiano de 2 conjuntos diferentes, ela é um produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo. Então, nós chamamos isso de autorrelação. Então, uma autorrelação R, ela é um subconjunto do produto cartesiano do conjunto A por ele mesmo. E a gente pode indicar o produto cartesiano de um mesmo conjunto, né, como um conjunto elevado ao quadrado. E nesse caso, a gente diz que a relação é uma relação sobre o conjunto A ou em A. Então, por exemplo, se eu tiver esse conjunto aí composto pelos elementos 1 e 2, o produto cartesiano de A por ele mesmo vai ser um conjunto composto por 4 pares ordenados, né? O par 1, 1, o par 1, 2, o par 2, 1 e o par 2, 2. Então, eu poderia, a partir desse produto cartesiano, definir quais são os pares ordenados que satisfazem a relação de igualdade. A relação de igualdade, o que nós teremos? Que o x está relacionado ao y se x é igual a y. Então, os pares ordenados desse produto cartesiano que satisfazem a relação de igualdade, ou seja, que estão presentes na relação de igualdade, são 1, 1 e 2, 2. Da mesma forma, eu também poderia, a partir desse produto cartesiano, definir minha relação, que seria a relação menor do que. E aí eu teria aí nessa minha relação os pares ordenados x, y, de tal maneira que o x é menor do que o y. A ordem é sempre essa, da esquerda para a direita, né? Então, x, y é o x que é menor do que o y. E nesse caso, essa relação, então, só teria um par ordenado, que é o par ordenado 1, 2.
Vejam, o que eu estou mostrando nesse exemplo aqui é o que eu peço no problema da aula de hoje. No problema de aula de hoje são definidas 4 relações, com as suas propriedades de associação entre os elementos, e eu quero que vocês olhem para os pares ordenados que estão listados ali e verifiquem quais deles realmente satisfazem a propriedade da relação e fazem parte dela. Veja que nós definimos relações binárias, mas eu posso generalizar o conceito de relação para mais do que 2 conjuntos. Então, de forma geral, dados n conjuntos, de A1 até AN, uma relação n-ária, ela pode ser definida como um subconjunto do produto cartesiano de todos os conjuntos A de 1 até n. Então, dessa forma, nós teremos que o primeiro conjunto dessa n tupla, né, agora a gente até pode chamar de par, mas pode ser um par de mais do que 2 elementos, né, 3, 4, n elementos. Então, essa n tupla, ela vai ter o primeiro elemento, vem do primeiro conjunto do produto cartesiano. O segundo elemento vem do segundo conjunto do produto cartesiano. E assim por diante, respeitando a ordem do par ordenado. Então, se nós tivermos aí 3 conjuntos, o A, o B e o C, a relação derivada aí do produto cartesiano desses 3 conjuntos nesta ordem, ela vai ser então um conjunto formado por triplas, de tal maneira que o primeiro elemento da tripla vem do conjunto A, o segundo elemento da tripla vem do conjunto B e o terceiro elemento da tripla vem do conjunto C. Tá? Então, se eu mudar a ordem dos elementos no produto cartesiano, eu mudo a ordem dos pares ordenados na minha relação. Vamos ver então se vocês entenderam essas definições iniciais sobre relação, né? No primeiro exercício da aula de hoje, eu dou a vocês 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e eu defino outros 5 conjuntos, da letra A até a letra E, que eles representam relações. Eu quero que vocês me digam se cada um desses conjuntos, eles representam relações de qual conjunto para qual conjunto lá entre o A e o B, né? Então, por exemplo, na letra A, o conjunto C, ele possui 4 pares ordenados. E esses pares ordenados, para eu saber se eles são de um produto cartesiano de A por B, ou de A por A, ou de B por B, eu preciso verificar se os primeiros elementos de qual conjunto eles vêm e os segundos elementos de qual conjunto eles vêm. Façam aí que eu já faço com vocês.